Olá a todos, um excelente finalzinho de tarde e um excelente final de semana. Estamos aqui nessa continuação do vídeo para falar um pouquinho sobre a regressão de memória. No vídeo anterior eu tratei dos ecos, os ecos que sentimos na nossa mente, esses ecos que conseguimos identificar nos nossos momentos de silêncio, nos momentos em que conseguimos mergulhar dentro de nós mesmos, né? Sabemos que atualmente eles são escassos, são períodos cada vez mais espaçados, né? Com a correria do dia a dia, com o barulho do nosso cotidiano, mas eles acontecem. Eles acontecem e eles são facilmente identificados por nós, até porque eles caminham conosco, né? Aí desde a mais tenra idade. Então, nesse momento, eu vou tratar da regressão, fazer um apanhado, fazer um esboço de como é uma consulta e as particularidades desse processo. É um processo, é uma ferramenta excelente e que para mim no decorrer da minha vida e depois no decorrer do processo dos meus consulentes, teve um resultado excepcional e por isso eu acho tão relevante compartilhar como um meio para você atuar no seu processo. Então, a partir do momento que um cliente chega no consultório, eu faço inúmeras perguntas. Perguntas sobre qual o processo que ele deseja tratar, ou qual trauma que ele precisa experienciar e descobrir, né, o início ou o start para cada uma das questões. A partir do momento que eu faço essa anamnese, e o cliente me passa realmente todo o contexto da sua vida, ele me diz exatamente o ponto que gostaria de tratar. E aí nós começamos a investigação. O processo meditativo se dá a partir de um relaxamento profundo, no qual o consulente tem total domínio sobre as suas ações, sobre a sua consciência. Eu só sou um meio de chegar até aquele determinado endereço. Eu atuo como um sistema de busca. Então, eu conduzo esse relaxamento e depois conduzo a busca para chegar nesse determinado ponto. A partir do momento que nós encontramos, que o próprio consulente me diz, olha, eu estou sentindo isso, eu estou vendo essa cena, a cena funciona para mim, no meu organismo, desta forma, eu estou sentindo um desconforto muito forte em tal parte do meu corpo, eu estou sentindo esse sentimento. Tudo isso é catalogado. Tudo isso você vai guardar para que após aquela sessão você comece o seu trabalho. Então, se eu descobrir que no meu período de infância eu tive reforçado algumas atitudes, alguns traumas, eu vou identificar que aquilo iniciou naquele momento e na hora que eu retornar dessa meditação, eu vou começar a praticar um processo de racionalização. Então, eu identifiquei que o meu medo, eu vou usar um exemplo geral. Eu identifiquei que o meu trauma, por exemplo, de barulhos altos, começou na minha infância, porque eu tinha medo de
eu tinha medo de determinadas discussões de família, eu tinha medo da reação de determinadas pessoas da minha família, e eu, quanto criança, não tinha como administrar aquela situação. Aquilo se tornou um gigante para mim. Então eu não conseguia administrar e não conseguia resolver aquelas questões, porque eram questões de adulto. Não necessariamente podia ser algo gravíssimo, alguma situação inadministrável. Mas eu, quanto criança, não era capaz de administrar aquilo e aquilo me assustava. Logo, crescendo, cada vez que eu ouço barulhos ou ouço alguma discussão, aquilo me trava, eu fico apavorado. Como eu vou tratar isso? Puxa vida, eu vou pegar aquela criança que está com medo, eu vou pegar aquela criança que ficou apavorada e vou encontrá-la dentro de mim hoje, e cada vez que eu sentir aquela ponta de agonia, aquela ponta de medo, eu vou racionalizar. Então, eu vou trazer para a consciência, trazer para a mente, e aí é um processo diário meditativo de dizer para mim mesmo: tá tudo bem, eu tô sentindo que você ainda identifica esse medo, mas agora eu sou capaz de administrar isso, tá tudo bem, e tudo vai ficar bem. Então, eu pego aquela minha criança machucada, aquela minha criança assustada, abraço ela, trago para mim, e eu, quanto adulto, administro essa situação. Agora que você já cresceu, agora que você é adulto, você vai pegar essa criança pela mão e vai seguir com ela, dizer: agora eu resolvo, agora eu tenho como resolver isso, e tá tudo bem. Pode ser que pareça algo simplista, mas é algo eficaz. No decorrer dos dias que se passam, você vai ter sonhos com várias das situações que aconteceram nesse âmbito. Você vai recordar inúmeras cenas que te chamaram a atenção, e automaticamente esses sonhos e esses medos vão se dissipando. Eles vão se passando cada vez mais em períodos cada vez mais longos. E vai chegar um momento que você vai dizer: nossa, puxa, hoje eu escutei barulhos, né? Pessoas falando mais alto, e não teve nenhum tipo de reflexo em mim. Nossa, como isso foi eficaz. E é nesse processo que você alcança esse resultado. Eu posso dizer com extrema certeza de que essa eficácia se dá pelo sentimento de você ingressar dentro de si mesmo e visualizar que aquilo é real. Você conseguir sentir cada um desses sentimentos, quanto criança, quanto adolescente, ou se não, em alguns casos, em vidas passadas, e você trazer isso para você com a intensidade que isso aconteceu. Não foi o terapeuta que te disse que você passou por isso. Eu, em momento nenhum, sugestiono um tipo de visão. Eu só peço que o consulente chegue até o ponto de objetivo. E aí eu vou ressaltar uma questão que eu já recebi várias vezes, uma pergunta que causa, às vezes, até medo e uma certa uma certa temerosidade mesmo em algumas pessoas. A pergunta é: e se eu for para uma vida passada? E se eu for para a infância e eu não voltar? E aí é muito importante que fique bem claro. Quando o consulente deita na maca e começa o processo de relaxamento,
a mente dela continua ali e ela continua em processo com o terapeuta e não sai em momento nenhum da consciência dela. Então, durante todo o processo, eu vou estar conversando com você, eu vou estar te pedindo para mudar o foco ou para mudar o período de visualização, mas em momento nenhum você vai perder a consciência e vai perder a capacidade de se autogerir. É um processo em que você vai estar conversando comigo durante o tempo inteiro. Se você sentir desconforto, se você tiver um assunto que você não quer compartilhar, você tem total autonomia sobre a gestão desse processo. Você pode tranquilamente dizer, olha, estou vendo uma coisa que eu não gostaria de compartilhar, é algo que me causou uma sensação, enfim, que eu não quero compartilhar com você nesse momento. Não me sinto apto para isso. E nós seguimos o processo. E você vai compartilhar aquilo que é viável, aquilo que você gostaria de compartilhar. Mas ao finalizar o processo, você vai aos poucos abrindo os olhos, vai movimentando suas pernas, os seus pés, as suas mãos, porque de fato um processo de regressão dura aí de 1 a 2 horas. Então você vai estar de fato no momento meditativo e de reflexão que te demanda concentração, mas vai estar totalmente autogerível. E então esse é um medo que, para quem tem, é algo que você pode ficar bem despreocupado, porque não é algo que acontece. Você vai permanecer onde você está, consciente da marca, consciente do consultório e ao mesmo tempo como se estivesse abrindo uma gavetinha guardada de lembranças, vai estar acessando informações pertinentes ao teu processo de cura. Isso eu acho extremamente importante mencionar. E também acho importante mencionar a abrangência desse processo. Então, como eu disse, você pode visualizar processos de adolescência, de infância. Em alguns casos você consegue acessar vidas passadas, tanto vidas mais recentes como vidas muito mais longínquas. E há sim também alguns processos de projeção nos quais você visualiza, você tem acesso em vidas paralelas, em processos em que os próprios consulentes visualizam vidas similares a que se tem hoje, mas com peculiaridades diferentes, né? Então, isso acontece também, assim como é possível fazer projeções lá para o futuro. E esse é um processo em que tem um efeito inimaginável na forma como atuamos com base nas tratativas do hoje. Deixa eu dar um exemplo. Se eu visualizei o meu trauma, trouxe isso para a consciência, e numa sessão eu desejo ver como o meu futuro pode ser com base na superação desse trauma. Eu posso fazer uma projeção, sim, para o meu cliente, como vai estar o dia dela, como vai estar o cotidiano dela daqui N número de anos com a superação desse trauma. Então, uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar no seu ambiente de trabalho, porque o ruído é muito alto e aquilo causa um desconforto, que foi o caso que eu trouxe, e
e aquilo limita ela na forma de trabalho, de repente, a partir do momento que ela superou aquele trauma, ela consegue visualizar uma projeção lá no futuro com um prognóstico muito promissor. Vamos pegar aí um exemplo de uma pessoa que precisa ter um raciocínio rápido e lógico para trabalhar com bolsa de valores, por exemplo. É um ambiente totalmente cheio de ruídos e que, de fato, precisa de raciocínio rápido e estar num ambiente de barulho, de comunicação, de rapidez. Automaticamente ela pode se projetar lá na frente com altos ganhos, com uma prosperidade gigantesca, porque ela conseguiu superar aquele medo que ela tinha e ela precisava entrar ali, ela queria entrar ali, ela queria estar dentro desse âmbito e ela não conseguia porque aquilo bloqueava ela. Esse foi só um exemplo que me surgiu agora, mas é um processo de superação muito efetivo, porque nem sempre são situações de traumas gigantescos, né? Às vezes com perdas de familiares, às vezes são coisas simples, mas nós, naquele momento, não conseguimos administrar determinadas situações. É como uma criança que tem medo de escuro e se esconde embaixo da cama. A partir do momento que alguém acende a luz, o medo passa. Mas ela, naquele momento, está apavorada. Então, esse adulto carrega consigo esse sentimento de pavor e enquanto ele não visualizar a razão, o que deu o estopim, ele não consegue seguir em frente. Ele vai carregar aquele sentimento de pavor sem uma solução eficaz. Então, tá aí um esboço geral da forma de tratamento, né? A partir da meditação. Então, nós iniciamos um processo meditativo, há todo um relaxamento, a visualização desse momento de superação e um retorno gradual. Nesses casos, eu peço que o consulente se apegue às suas crenças, de repente que chame o seu anjo da guarda para estar junto consigo, ou se não, os seus mestres, e aí nesse processo, além do terapeuta dando esse suporte, você pode sentir do teu lado o teu mentor, o teu anjo da guarda, o teu mestre, e se dá de uma forma muito natural, muito relaxada, mas também muito intensa. Eu agradeço por mais essa visualização, agradeço por estar aqui podendo compartilhar parte desse processo e peço que continue visualizando e acompanhando o canal, porque eu vou trazer aqui processos muito interessantes e que podem ressoar contigo, ressoar na tua história, na tua trajetória, no teu processo. Gratidão, mais uma vez, um excelente final de semana.